Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, louvado seja Deus. Ele nos permite abrir as Sagradas Escrituras para ler, para meditar e o que o Senhor tem para nós mais uma vez nessa belíssima reflexão de hoje. Mas a belíssima palavra que o Senhor nos mostra hoje, no capítulo 7 ainda, é finalizando o Sermão da Montanha. Jesus ainda dá as últimas instruções para os seus discípulos. E lá fala assim, Mateus 7, de 21 a 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como seus escribas. Palavras da salvação, glórias a vós, Senhor. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente. Irmão, as palavras de Jesus e as palavras dele é que vai nos fortalecer para quando vier as tempestades da nossa vida, que nos vai deixar de pé. Olha que maravilha como que o Senhor começa essa palavra. Irmãos, e não adianta a gente falar que acredita em Deus, não adianta a gente falar que é católico, se a gente não pratica, se a gente não vai na igreja. Não adianta a gente falar que até o diabo acredita em Deus. Não, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu sou católico, mas você vai na missa? Não. Você vai a algum grupo de oração? Não. Não, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Irmão, quantas vezes você deve ter escutado isso? Quantas vezes eu já escutei isso? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Irmão, porque tem muita gente que se diz dessa maneira, eu sou católico, eu acredito em Deus, mas não vai numa missa, a gente não consegue ver em missa. E ali a palavra de Deus fala que ele está dando as suas últimas instruções. Não adianta depois chegar e falar, Senhor, mas eu era católico, eu praticava. Eu já expulsei demônio, eu já fui. Nós pregamos no seu nome, os aleijados andaram, aqueles que eram cegos conseguiram ver. Afastai-vos de mim, operários maus, eu não vos conheço. Irmão, Jesus está falando aqui, já é do juízo final, dos últimos dias, que quando acontecer de aqueles que forem estar do lado dele, como será que nós vamos ser? Aqueles que ouviu a palavra e praticou? Aqueles que falava simplesmente, mas não praticava? Ou aqueles que praticava, fazia esses grandes milagres, mas não estava de verdade do lado do Senhor como centro da sua vida? E ele vai falar aqui depois, não adianta que aqueles que ouvem a minha palavra e edificam sua casa sobre a rocha, é o homem prudente. Vai vir as dificuldades, vai vir as perdas, vai vir quantos tipos de situações que nos levam muitas vezes numa situação de frieza, mas se a gente continuar firme na fé, vai passar. Problemas de família, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com os filhos, mas nós temos que estar enraizados. Irmãos, problemas todos nós vamos ter, porque a palavra fala da mesma maneira.
que soprou contra aquela casa na rocha e contra a casa na areia. As situações vão vir para as duas. Mas aquele que ouvir as palavras do Senhor e pôr em prática vai passar. Vai soprar os ventos, vai vir as enchentes, soprar contra ela, mas ela vai ficar firme, porque está em Jesus. Jesus é a rocha, a palavra de Deus é a rocha. E quanto àqueles que não ouvem as palavras do Senhor, não as põem em prática, vai vir as chuvas, vai vir as dificuldades, vai vir as tempestades, vai vir as perdas, vai vir as dívidas, vai vir quantos outros tipos de situações, as tempestades para derrubar de verdade e não vai conseguir ficar de pé. Vai cair porque não está edificado na palavra de Deus. Irmãos, a gente sabe que no começo de tudo, quando Jesus começou a sua caminhada, ele fala: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Irmão, Jesus nos quer na igreja. Jesus não quer na casa dele, ouvindo, escutando, praticando, pondo em prática as palavras dele. E muitas vezes as pessoas não vão à igreja. Não, eu creio em Deus, mas eu não preciso de igreja. Eu creio em Deus, mas eu não preciso de missa. Irmãos, estão totalmente enganados, equivocados. O Pai gosta que quando nós voltamos para a casa dele, quando a casa dele está cheia, escutando os ensinamentos dele, os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Amados de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus enche o teu coração mais uma vez nesse dia de hoje. Que essa reflexão entre no teu coração, volta para a casa do Pai. Põe em prática as palavras, que a tempestade vai vir com certeza e você vai estar edificado na rocha, que é a palavra de Jesus Cristo. Fique em paz, que Deus abençoe a cada um de nós. Deixe o seu joinha, isso fortalece bastante o nosso canal. Espalhe suas mensagens nos grupos de WhatsApp, grupo da família. Fique em paz, que Deus abençoe e até a próxima.